A lavagem a seco surgiu como uma alternativa para a lavagem tradicional, na qual a água é usada como meio de enxágue e parte do processo. Júnior, quais são as técnicas para a lavação a seco? Lavação a seco é muito simples, tá? Pelo que o pessoal fala e comenta. Usando os produtos corretamente, né, do modo certo. Então não precisa de experiência nenhuma, é só fazer do modo certo, né? Por que lavar a seco e não a comum, a normal? Primeiro eu falo da questão da economia de água. Hoje a gente, para lavar um carro com mangueira, né, o pessoal lava o carro com mangueira, uma média de 400 litros de água a gente está gastando, né? E a jato, média de 250 a 300 litros de água. E lavação a seco tu não gasta nada. Então a vantagem da lavação a seco é que tu cria no carro uma película protetora e contra os raios UV, contra a maresia, chuva ácido, contra aquelas foligens que o carro exposto ao tempo, a chuva, principalmente a maresia, carro de praia, né? Ele cria uma foligem que depois tu não consegue tirar. E tu aumenta a durabilidade da lataria. Existe também um preconceito das pessoas de que a lavagem a seco pode arranhar? Lavagem com água também arranha, tá? A gente tem um procedimento aqui que eu deixo bem claro para o cliente quando vem lavar o carro. Então, do modo errado, pode, cara, com anel no dedo, pode lavar o carro com água, lavação com água. Então, a lavação a seco, o nosso produto ele suspende as partículas das sujeiras, aonde a sujeira não tem mais atrito com a lataria, né? Usando corretamente um pano de microfibra, aonde ele consegue absorver a sujeira e não ficar na superfície do pano. E o cliente ele chega no local e como que ele é atendido? De que forma que é feito? Primeiramente, quando o cliente chega aqui, a gente fala um pouco da lavação a seco, porque aqui para a nossa região de Santa Catarina o pessoal não tem muito conceito, né? Querendo não está crescendo agora a lavação a seco. Então a gente tem aqui um checklist onde a gente fala do como que é usado, como é feito, eu falo um pouco dos produtos para ele conhecer um pouco mais, né? E faço uma demonstração também. Também porque muitas pessoas podem falar que apareceu um arranhão depois. Você faz algum tipo de checagem antes? Legal, eu trabalho aqui como eu falei, um checklist, que é onde eu identifico as avariações do carro. Então, por exemplo, o cliente nunca lavou a seco e sempre ouviu falar, como todo mundo, eu também ouvi falar, que lavação a seco risca o carro, né? Então é feito um checklist, onde eu, juntamente com o cliente, eu mostro as avariações, os arranhõezinhos que já tem no carro, para identificar para ele que não foi feito aqui, né? Mas ele vendo o método de trabalho corretamente que a gente faz, ele vê que não tem problema algum. Na lavagem de carros, utilizando-se água para enxágue, pode ser desperdiçados até 500 litros de água a cada automóvel lavado. Do modo tradicional com água, lavado o carro a mangueira, a gente gasta até 400 litros de água, tá? 400 litros. A jato de 250 a 300 litros, né? Lavação com jato. E o nosso método de lavação a seco gasta-se até 500 ml, porque eu tenho que fazer a diluição com o produto. Então um pouquinho de água eu vou gastar para poder diluir, porque o produto vem concentrado, né? Mas comparando a lavação tradicional, não chega a 1%. E quais são os produtos utilizados? A gente usa aqui uns panos de microfibra que tem que ser específico, tá? Porque um pano de microfibra, ele adere à sujeira e não fica na superfície. Porque se eu pegar um pano normal, aonde arranha o carro devido ao método errado, entende? Por isso o pessoal arranha o carro. E a gente usa normalmente como qualquer lavação. Pretinho de pneu, silicone, então limpa vidros, tem alguns tradicionais de mercado, a gente usa um específico aqui. A nossa cera, que é uma cera de carnaúba, que é a tradicional, que é muito boa, entende? É aspirado normalmente. Então assim, o processo é igual a uma lavação normal, só que claro, não é usado a água especificamente. E uma dúvida que deve ser de muitas pessoas é o porquê que não é utilizada a água. Nosso produto ele não precisa de água especificamente, porque na concentração dele, ele tem um produto biodegradável, que ele cria essa flotagem, ele suspende as partículas das sujeiras e é onde a gente consegue remover facilmente com uma flanela de microfibra. E o carro ele precisa estar na sombra e com temperatura fria, por quê?
é melhor. Eu consigo fazer com os dois, mas a gente sempre orienta a fazer na sombra. Por quê? O carro com a lataria muito quente, como é borrifado, ele vai evaporar muito rápido quando eu vou fazer a aplicação do produto, né? Mas de preferência a gente faz na sombra. E existe a diferença de limpar no capô, no vidro, na roda? Não, o mesmo produto que a gente usa para limpeza a seco, lavagem a seco, tá? É utilizado tanto no vidro como na lataria. Feito todo um processo, de cima para baixo, mas são os mesmos produtos. Na roda também? Na roda a gente faz toda uma limpeza na caixa de roda, no aro a gente usa o nosso produto para poder dissolver a sujeira com material de trabalho, né? Para a gente estar fazendo a limpeza. Mas tudo sempre, como eu te falei, nada é utilizado água aqui. E quanto tempo dura uma lavagem a seco? Ó, confesso que ela é um pouquinho mais demorada. Como ela é mais cheia de detalhes, é feito por partes, né? Ela é um pouquinho mais demorada, mas a eficácia dela é bem melhor do que a tradicional.